A paz do Senhor a todos, meu nome é Isabela Batista e hoje gostaria de transmitir mais uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra em Juízes capítulo 13 ao capítulo 16, que vai nos relatar a história de Sansão. Vou fazer um breve resumo para que vocês entendam quem foi Sansão na Bíblia Sagrada. A Bíblia vai nos dizer que os filhos de Israel voltaram a praticar o que não parecia bem aos olhos do Senhor. Então, o Senhor os entrega nas mãos dos filisteus por 40 anos. Existia um casal da tribo de Dan, que era Manoá, e sua mulher, que era estéril. A Bíblia não relata o nome da mulher. Um certo dia, um anjo aparece a essa mulher e diz que ela geraria um filho, e o anjo deixa algumas instruções da parte do Senhor para eles seguirem, e diz: não beba vinho, nem bebida forte, e nem se alimente de imundícias, e não passe navalha sobre a cabeça da criança, porque será nazireu de Deus, para começar a livrar o seu povo das mãos dos filisteus. Agora você pode estar me perguntando, o que significa nazireu de Deus? Significa separado ou consagrado. Então, Sansão seria um homem separado e consagrado por Deus para livrar o seu povo. E assim nasce então Sansão, homem escolhido por Deus que possui uma força inagualável. Vamos ver ao decorrer da história que Sansão começa a dar passos errados e ir contra aquilo que o Senhor ordenou. Sansão vai até uma cidade chamada Tima e vê uma mulher que lhe agrada, porém ela era filisteia, ou seja, ela era inimiga do seu povo, mas mesmo assim ele se envolve com ela, sem a aprovação dos seus pais. Logo em seguida, quando eles saem de Tima, encontra um leão. E ele destrói o leão. Até aqui tudo bem, mas a Bíblia vai nos dizer que outro dia ele passando por lá, viu o corpo do leão morto, e dentro do corpo havia um enxame de abelhas com mel. Ele pega o mel, come e dá para seus pais, e não diz a origem desse mel, ou seja, ele não fala que pegou esse mel de dentro do corpo de um animal morto. E aqui, mais uma vez, ele vai contra o que o Senhor disse lá no início: não comerás imundícias. Passando esse acontecimento, ele vai se envolver com uma prostituta com o nome de Dalila. Ela era filisteia também. E o chefe dos filisteus propõe a ela que seduzisse Sansão para descobrir a origem de sua força. E ela receberia como recompensa de cada homem 1.100 moedas de prata. E assim ela aceita. Tentou várias vezes e nunca lhe revelava sua força. Um certo dia, ela diz a Sansão: como você diz que me ama se não confia em mim? E naquele momento, Sansão abre seu coração e diz: nunca subiu navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Está escrito em Juízes capítulo 16, versículo 17. Naquele momento, ela viu que realmente ele estava sendo sincero. Então ela faz ele dormir sobre seu colo e avisa os príncipes dos filisteus e chamam um homem, e ali rapam todo o seu cabelo, e os filisteus arrancam seus olhos e o prendem. Naquele momento, os príncipes se reúnem para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom. E eles pedem para que trouxesse Sansão no meio de todos, para brincar com ele, ou seja, para zombar e envergonhar ele publicamente. Quando trazem ele, Sansão pede para o homem que estava o segurando o guiar até os pilares que sustentavam aquele lugar. Então Sansão ora a Deus e se arrepende e pede ao Senhor para dar força a ele pela última vez, e Deus o responde. Naquele momento, Deus dá força a ele e tudo vem abaixo, e todos morrem soterrados, inclusive Sansão. O que aprendemos com a história de Sansão? A Bíblia vai nos relatar logo no primeiro versículo que, por o povo voltarem a praticar o que não parecia bem aos olhos do Senhor, o próprio Senhor os entrega nas mãos dos filisteus. E vamos perceber que o mesmo Deus que os permitem serem perseguidos é o mesmo que cria uma estratégia para trazer a libertação para o seu povo. Sansão foi um homem escolhido e separado por Deus desde o ventre de sua mãe para concluir uma missão. Missão essa que seria livrar o seu povo das mãos dos filisteus.
Deus deixa bem claro o que ele e seus pais não poderiam fazer. E isso não foi uma instrução, e sim uma ordenança. Em Juízes capítulo 13, versículo 3, 4 e 5 diz assim: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Vamos ver ao decorrer da história grandes feitos de Sansão, porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele. Porém, ao longo da história, nós vemos que Sansão começa a se desviar do propósito e desobedecer à ordem de Deus. Ele se envolve com mulheres estrangeiras, mulheres de origem filisteia, a qual perseguiu seu povo. Ele também se contamina com comidas imundas, quando ele pega o mel que estava dentro daquele animal morto e dá para seus pais, e ainda omite a origem de onde veio. E ainda revela sua força a uma mulher prostituta, de origem também filisteia. Nós entendemos que o inimigo de nossas almas, ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Ele vai nos oferecer um prato a qual sabe que jamais rejeitaremos. E assim foi na vida de Sansão. Através de Dalila, ele ficou cego, sem conseguir enxergar o perigo que estava à sua volta. E como consequência de tudo isso, ele perde a sua força e a presença de Deus se afasta da vida dele. Ele perde sua visão e ainda é preso e é envergonhado por todo aquele povo. Mas ainda assim, ele clama a Deus e Deus o responde. Penso eu que Deus poderia muito bem não responder e assim o deixar naquele momento de vergonha, pois nós somos assim, não é mesmo? Quantas das vezes damos as costas ao Senhor, insistimos no mesmo erro e achamos que Deus não está nos vendo. Fugimos do propósito e do plano original de Deus. Depois, quando percebemos a besteira que fizemos, achamos que Deus é obrigado a nos responder na hora que queremos. E se Deus decidir não nos responder? Temos que aprender que servir a Deus não é por aquilo que Ele pode nos dar ou nos beneficiar, mas é servir por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus já fez lá na cruz. Tudo o que alcançamos da parte do Senhor é pela graça, favor não merecido. Nós somos falhos e pecadores, mas mesmo assim, as misericórdias do Senhor nos alcançam. E vamos ver que mesmo Sansão, fazendo errado, indo contra a vontade do Senhor, o Senhor ouviu. Sim, o Senhor ouviu a sua oração, naquele momento de vergonha e humilhação, porque a Bíblia diz que quando nós se arrependemos verdadeiramente, o Senhor nos ouve. Mas isso não quer dizer que Deus tem que nos responder. E ali o Senhor respondeu a Sansão, dando-lhe a força pela última vez. Naquele momento, ele agarra aqueles pilares e tudo vai abaixo, sendo todos mortos, inclusive ele. Deus o ouviu, mas o preço que ele teve que pagar foi com sua própria morte. Então, que possamos não precisarmos passar na pele para aprendermos, mas sim pegarmos exemplos na qual o próprio Senhor nos deixou, para não cometermos os mesmos erros, e sim ganharmos experiências e aprendizado. Como sempre digo, será que se Sansão tivesse permanecido na obediência e na direção de Deus, sem se contaminar com os manjares do inimigo e seguir fiel em cumprir o seu propósito designado por Deus, a história não poderia ter terminado diferente? Então, que possamos refletirmos e pedir graça, sabedoria e discernimento a Deus, para que possamos cumprir o propósito de Deus aqui na terra, sem se desviarmos do plano original de Deus, pois o segredo da nossa vitória sempre será a obediência a Deus. Quando desobedecemos a Deus e vamos contra a palavra do Senhor, observamos que a colheita vem, e nós mesmos, com nossas próprias mãos, retardamos as nossas bênçãos, e ainda passamos por adversidades que nem precisaríamos passar. Mas, quando seguimos a boa e perfeita vontade de Deus, as lutas podem até vir, mas Deus estará pelejando e guerreando ao meu e ao seu favor. Fique com essa palavra no seu coração. Deus vos abençoe.